Olá, pessoal! Eu sou Ellen Fernandes, do Traz o Brilho Podcast, e estou aqui para falar hoje da nossa nova temporada, que é a temporada Brilho de Mulher. E como esse mês, no dia 8 de março, nós temos o Dia Internacional da Mulher, eu resolvi fazer uma temporada exclusiva para as mulheres. Então, se você é mulher, tem uma mulher, né? Fica aí com a mulher ao seu lado. Ou, se você conhece uma mulher, esse podcast é para você. Então, hoje eu vou começar com uma médica para falar de quê? Transição de carreira no mercado de trabalho. Ela, como médica, a doutora Bruna Brandão, médica cirurgiã torácica, vai abordar esse tema hoje com a gente aqui, ó, de forma maravilhosa. Bem-vinda, Bruna. Muito obrigada por me receber. Estou feliz de estar aqui, ainda mais no mês das mulheres, que é uma causa super importante. E fico super lisonjeada de participar desse podcast, falando sobre um assunto que é um desafio para a gente como mulher, né? Ainda mais começando a carreira. É verdade. E é muito importante que esse podcast, esse nosso papo de hoje, né? Quero te agradecer mais uma vez de estar aqui. A gente a todo tempo fica o tempo da nossa carreira perguntando se a gente está no lugar certo, se a gente fez uma escolha certa, né? O que a gente está fazendo aqui? Será que a gente deveria estar fazendo outra coisa? E eu vejo que tem muitas médicas, né? Muitas profissionais em determinados segmentos que sofrem demais, infelizmente ainda, né? Sim. Por conta de gênero, por conta da profissão em si, por ter escolhido uma profissão que, como a gente sabe, no Brasil, hoje, a maioria na arquitetura, no direito, na medicina e na engenharia são ocupadas por homens, as vagas, né? As vagas são ocupadas por homens. Então, eu queria saber de você, quais são os desafios realmente que você hoje enfrenta, né? Lida no seu dia a dia como médica cirurgiã. Vamos lá. Eu acho que a gente tem alguns desafios pela frente, assim. Eu acho que a primeira coisa é a questão social. Tudo começa lá na sua infância, quando te entregam o fogãozinho, quando te entregam o bebezinho, né? E aí o pai e a mãe estão dizendo para você que você, como mulher, tem aquela função e te estimula a ter aquilo ali. Eu acho que isso hoje em dia está sendo desconstruído aos poucos. Eu não acho que isso está resolvido completamente, mas isso começa nesse momento da nossa vida. Então, com 5 aninhos, eu já falava que eu queria ser médica. E aí, como a minha referência de médicos era o pediatra e o ginecologista, obstetra, eu dizia que eu queria ser médica de tirar neném. Então, a coisa de cirurgia já estava meio que ali no âmbito, né? Mas ainda era muito lúdico. Tinha essa questão justamente de criança, tirar neném, essa coisinha. Eu falava muito isso. Trazer vidas para o mundo. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu tenho mulheres muito fortes, assim, na minha família, né? Minha avó materna é uma grande referência que eu tenho. Uma mulher que foi a primeira irmã de 11 filhos e saiu de casa para poder conseguir trabalhar fora, parou o estudo durante um tempo, voltou, tirou a família toda de um cortiço. Então, ela sempre teve muita força, muita garra. E ela sempre falou para mim que eu podia chegar onde eu queria, que eu podia fazer o que eu quisesse fazer. Olha. Então, ela é uma grande inspiração, assim, não tirando o mérito da minha mãe, que também sempre me apoiou, mas a minha avó, eu vejo, assim, pela história dela, que foi uma mulher que me apoiou muito. Então, depois que voltou, né, que tirou os irmãos todos, a família toda do cortiço, voltou a estudar, minha avó fez 2 faculdades, minha avó é psicóloga, né, é pedagoga, trabalhou com educação durante um tempo, foi professora universitária. Então, assim, é uma outra cabeça. E foi uma mulher que rompeu com muitos padrões que existiam naquela época. Ela nasceu em 1947. Então, você imagina que quando ela tinha 20 anos, ela estava em 1967, né? Ainda tinham muitas questões aí. Sim. Então, assim, eu tive esse apoio e talvez para mim, nesse sentido de ter tido um apoio feminino, isso tenha sido um desafio menor de romper, às vezes, com essa questão de ficar numa coisa mais centrada pro lar, né? Uhum. Que bom, né? Que bom, graças a Deus. E aí, assim, eu lembro que a minha avó foi que me deu a minha primeira bonequinha, que se chamava Bebê Dodói. Então, vinha com o esteto, vinha com a mamadeira, para você fazer, obviamente, mas tinha lá o esteto, tinha injeção,
eram coisas mais técnicas. Então, ela acho que foi uma pessoa que me apoiou bastante. E aí, vencendo essa coisa da infância, eu acho que é importante a gente entrar em outros méritos, né? Como você mesma disse, dentro da medicina, a gente tinha mais homens do que mulheres. Isso está mudando, graças a Deus também. Hoje em dia, as mulheres ocupam, aí, acho que até mais da metade das vagas da medicina. Eu posso estar falando alguma besteira, mas é o que eu vejo, assim, de reportagens e tudo mais. Mas, assim, o que eu vejo é que a gente, sim, tem alguns desafios. Eu acho que é engraçado que muitas vezes a gente está em algum hospital, em algum lugar, e as pessoas perguntam assim para mim, não desmerecendo nenhum tipo de profissão, mas, você é nutricionista, você é enfermeira, você é a fisioterapeuta. Não que eu não gostaria de ser, eu acho que são profissões maravilhosas e que bom que mulheres ocupam esses cargos. Sim. Mas é como se ainda tivesse na cabeça das pessoas que uma mulher não ocupa o cargo de ser médica, de ser cirurgiã, ainda por Principalmente, cima. Né? Principalmente dentro da cirurgia torácica, que ainda é uma especialidade muito masculina. Então, eu acho que esse viés da sociedade que ainda está construído, né? A gente ainda convive com pessoas que têm uma mentalidade muito retrógrada e a gente precisa mudar isso. E, além disso, eu acho que tem, sim, a questão do machismo, que eu acabei de citar, mas uma coisa bem mais, assim, construída mesmo, no sentido do cara falar assim, opera igual homem, comentários desse sentido. Então, mesmo, assim, Bruna? Ainda existe, assim, esse tipo de comentário? Ainda existe. Assim, são pessoas muito mais velhas, são pessoas que você vê que ainda tem algum grau de dificuldade em aceitar a galera mais jovem que está chegando e tudo mais, mas ainda existe. Na mentalidade mais atual de pessoas entre os seus 50 e 55, isso acontece menos daí para baixo, né? Mas acho que daí para cima existe ainda esse muro. Mas à medida também que a gente vai mostrando que a gente pode, que a gente consegue, que a gente chega, isso também é uma desconstrução. Sim. Então, eu acho que é importante a gente ter sempre na cabeça a mentalidade de que essas pessoas, elas estão limitadas. Então, não é você que está limitado, são elas que estão. E aí, mostrando o seu trabalho, que também temos que nos provar muito mais para isso, né? Você sente essa autopressão ou a pressão externa do ambiente de trabalho em você ter que provar mais competência, digamos assim, se esforçar mais para determinado tipo de procedimento ou protocolo que você faça, Bruna? Sim, totalmente. Eu acho que existe isso. E aí, como eu te falei, as pessoas elas estão construídas para duvidar. Eu acho que não é por mal, não é por maldade que alguém vai chegar para mim e vai falar assim, mas você, quem que é você? Né? O que você está fazendo aqui? Ou você não consegue, ou você não dá conta. Ninguém tem, acho que esse intuito. Algumas pessoas mais sim, mas acho que é a menor porcentagem. Mas eu acho que isso é uma construção social. Eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade ainda de entender que nós podemos, que nós somos inteligentes, que nós somos capazes, que nós somos sociáveis, né? Que a delicadeza, ela não precisa ser uma delicadeza frágil, ela pode ser uma delicadeza forte, ela pode ser uma delicadeza empoderada, assertiva, e a gente pode falar, sim, de maneira séria, de maneira correta, de maneira direta, sendo feminina, sendo mulher. Então, eu não... Mas, assim, de verdade, eu percebo que ainda existe, para algumas pessoas, esse muro. E pode ser também uma delicadeza de força pelo amor da profissão que você faz, né? Que você exerce. Sim. E hoje, assim, como é que é, Bruna? Vou falar um pouquinho, gente, da especialidade da Bruna, porque eu quero entender também por que ela escolheu ser cirurgiã torácica, né? Para trazer aqui pra gente. Então, para você que está chegando aqui agora, nós estamos no Traz o Brilho podcast com a doutora Bruna Brandão, falando sobre os desafios que as mulheres encontram na área de medicina, né? Na especialidade de cirurgiã torácica. E a doutora Bruna Brandão veio falar sobre a sua experiência aqui. Ela é graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela fez residência médica em cirurgia geral pela UERJ e em cirurgia torácica pelo
Hospital Copador, Redidor, Rio de Janeiro. Também mestre em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas pela UERJ, com foco em cirurgia robótica. Pós-graduada e especialista em cirurgia robótica e minimamente invasiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje, a doutora Bruna, né, está atuando em São Paulo, Isso. como cirurgiã torácica do Hospital Estadual de Diadema e médica do Corpo Clínico dos Hospitais Beneficência Portuguesa Mirante e Edmundo Vasconcelos. Como também atua na área de pesquisa, né, Isso. do Corpo Clínico de Cirurgia Torácica do Hospital Israelita Albert Einstein. É isso aí. Certo? Certinho. Parabéns. Nossa, são tantas competências que eu imagino, assim, o quanto que você se dedicou, nossa, né? E mas se assim, dedica ainda. Você sabe que a gente tem essa certeza de que a gente vai chegar, mas às vezes a gente duvida que a gente chega. E isso também é outro ponto que é engraçado. É mesmo, Que Bruna? eu acho que passa pela nossa cabeça, às vezes, se a gente vai dar conta daquilo ali, né? Porque não que os homens não tenham muitas funções, mas eu acho que do ponto de vista social, a mulher, ela tem que ser aquela amiga presente, ela tem que ser uma filha dedicada, delicada, né? Para quem é casado, tem que ser uma esposa amorosa, disponível. Então, você imagina, você querer ter o seu lado social, afetivo, familiar completo e, ao mesmo tempo, você achar que você vai dar conta de ser uma cirurgiã competente e conseguir trilhar uma jornada mesmo, assim, né, da especialidade, da sua área, da sua atuação como profissional, Sim, de maneira competente e de maneira qualificada, com excelência. eu imagino. Então, é muito difícil. Eu acho que a gente tem muitas facetas aí como mulher e eu acho, inclusive, que isso é um diferencial nosso. Que o nosso cérebro, ele faz tantas conexões Sim. que a gente consegue dar conta. Consegue conciliar? Você consegue, doutora Bruna, conciliar a vida pessoal com a vida familiar, com a vida profissional, com tudo isso que você hoje é envolvida, assim, na medicina? Assim, eu me considero uma pessoa que eu sou bem disponível. Eu acho que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Uhum. Mas eu também entendo que isso é a minoria das pessoas no mundo. Que as Sim. pessoas, elas vão escolher alguma coisa, vão ficar cansadas e tudo mais. Mas eu acho que eu consigo dar conta. Nem sempre na minha vida eu pensei que eu fosse capaz de dar conta, né? E eu acho que tem muito essa questão do que a gente ouve mesmo quando pequena e depois dos relacionamentos que a gente tem. Então, eu já ouvi de parceiros que eu tive que não dava para ser uma boa namorada, uma boa esposa, né? E completa, assim. Não dá para você ser 100% em casa e ser 100% no seu trabalho. Por que não? Então, aí eu acho que é uma questão Que quando você ouviu, você pensou Não, assim? a gente pensa, a gente reflete se dá Sim, mesmo demais. conta. É uma pressão, Se por isso coloca que eu em te dúvida. às vezes eu fiquei assim, eu pensei, será mesmo e tal. Mas aí depois você vê que, falando de relações agora, se a sua família e seus amigos te apoiam, entendem algumas ausências que você vai ter que ter, e se o tempo que você passa com essas pessoas é um tempo de qualidade, um tempo de verdade, um tempo que vocês estão juntos de maneira verdadeira, Aproveitam, né? Porque tem muita gente, inclusive, que mora junto, divide o mesmo espaço e, né, quem que é aquela pessoa dentro da casa? Viram dois irmãos ou dois estranhos, às vezes, né? Sim, completamente. Então, eu acho que, assim, depende muito de com quem você vai se relacionar do ponto de vista afetivo. Mas a minha família, o pessoal não entende bem, assim, eu não vejo nenhum tipo de colocação negativa nesse sentido, também dos meus amigos. Para fazer medicina e depois tanta residência e tanto trabalho e tanta coisa, muitas vezes a gente se ausenta, isso é verdade, mas depois que esse período de formação ele assenta, a gente tem uma vida normal, assim, pelo menos ao meu ver, né? Sim. Eu considero normal. O normal que você, de repente, programou para sua vida. Exatamente. Você vê que realmente você consegue dar conta, que você faz, Sim. né? Atua e consegue dividir isso com qualidade de vida, com Sim. a vida pessoal e familiar, né? E amorosa, tudo isso junto. Ô, Bruna, você hoje já sofreu, assim, algum assédio? Já teve algum desconforto em algum momento? Olha, acho que como mulher, assédio moral, muitas vezes, e tem alguns casos específicos que me marcaram bastante, porque foi uma coisa... Eu já tomei pinçada na mão, sabe? Assim, você tá fazendo errado. Uhum.
É uma agressão. Nossa. Isso, né? Assim, eu não levo, né, nessa profundidade para tentar dar uma ponderada. E eu me considero um ser humano bem forte do ponto de vista emocional. Eu não fico me vitimizando muito. Mas, às vezes, para quem é um pouco mais sensível e um pouco mais frágil nesse sentido, ou está passando por algum período mais frágil na vida, isso pode não ser uma boa experiência, ao Na meu verdade, ver. não é, né? Então, assim, botando um pouco de panos difícil. quentes, mas trazendo isso para a questão, eu acho que tem muita gente que faz isso. E também já fui chamada, já fui xingada durante cirurgia, em períodos de treinamento, já me chamaram de aleijada e por aí vai. Por quê? Porque quando você tá treinando, você não tem tanta habilidade manual para exercer aquilo ali. E às vezes você vai pegar meio desajeitado na pinça, você vai tentar dar um ponto e não vai encaixar, você vai girar, o negócio não vai. No início da carreira. Isso faz parte, né? Sim. E assim, eu acho que a partir do momento que você se coloca como um professor ou uma professora, um indivíduo que está treinando o outro e se propôs a fazer aquilo ali, Sim. é muito sério, né? Primeiro que você tem que ter uma confiança muito grande em você. Sim. E eu acho que parte muito disso. Geralmente quem agride por palavra ou que faz esse tipo de comportamento de dar pinçada, eu posso estar muito errada, não acho que esteja, mas são pessoas extremamente inseguras, que eu acho que não sabem nem por que estão fazendo aquilo ali, por que estão ensinando. Talvez a vida levou, precisaram, colocaram a pessoa ali, a mulher ali, ou o cara ali, e a pessoa está fazendo meio que no automático, mas não tem o amor mesmo por pegar na mão de alguém que está começando e falar assim, não, eu vou te ensinar o melhor que eu tenho. Eu vou te mostrar o melhor que eu tenho. Com vontade, né? De você estar em postura ou ser um aprendiz e... A gente, na verdade, é um eterno aprendiz que a gente aprende o tempo todo, sempre, né? Sim. É minha visão, mas se a pessoa se dispôs a ensinar, a treinar, ela tem que ter um mínimo de paciência, de respeito, né? De confiança naquilo que está fazendo. Isso aí eu acho que é muito, muito importante trazer, assim. E eu acho que vai um pouco além no sentido de... Assim, a minha avó como professora, ela falava uma coisa para mim que é engraçada e que eu carrego isso comigo. O desafio de ser professor não é você ter uma metodologia maravilhosa que funciona para 90% e, nossa, como os 90% dos meus alunos aprendem. É você conseguir atingir em 10%, completando os seus 100%, que todos aprendam aquilo. E vão existir pessoas que têm uma pequena parcela de diferença ali de aprendizagem. E isso não significa que ela seja burra, né? Que ela seja aleijada. Sim. Né? Significa que ela aprende de uma maneira diferente. Tem pessoas que aprendem por repetição, tem pessoas que aprendem vendo, tem pessoas que aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem, sei lá, fazendo uma conexão afetiva com aquilo. Então, cada um vai aprender de uma maneira muito individual. E eu acho que a graça de ser professor ou um treinador está em você conseguir atingir 100% das pessoas e com uma metodologia que não vai funcionar para todos, mas que você vai se desafiar e vai falar, não, então você vai aprender. E eu tô do seu lado. Então, assim, até me emociona de falar. Porque eu tive professores assim também. Eu não tive só pessoas ruins na minha vida. Sim. Então, eu tenho muitas referências que são pessoas muito seguras, são pessoas muito disponíveis para ensinar, que vivem isso, aspiram isso, sabe? E isso é muito gratificante. Você conviver com essas pessoas é muito bom, porque você se inspira nelas também. Então, se um dia eu estiver nessa situação de estar ensinando alguém ou de estar mostrando para alguém, é igual criar filho. A pessoa cometeu um erro, você não vai falar assim, nossa, você não serve para nada. Não, calma aí, vamos fazer junto? Vamos fazer de novo, né? Sim. Então, essa é a minha mentalidade, assim. Então, a gente passa por esses desafios também, como aprendiz, né? Sim, total. E para ensinar isso, tem que ter a paciência, tem que ter amor primeiro, né? Pelo que está fazendo, pelo que se propôs. Sim. E a paciência de esperar o outro aprender da forma dele, né? Da melhor forma possível. Isso é incrível. E hoje, Bruna, o que você, assim... Primeiro eu quero saber... Por que você escolheu ser cirurgiã torácica? Olha, como é que isso veio para você? Foi engraçado, porque eu não pensava em ser cirurgiã torácica. Eu pensava em ser médica e fazer algo dentro da cirurgia. Não sabia o que especificamente. Mas aí veio um questionamento. Quando eu estava terminando a minha faculdade, eu comecei a namorar o meu ex-marido.
E aí, nessa coisa da gente se mudar de cidade, porque ele tinha um emprego diferente do meu e passou num concurso e tudo mais, eu fiquei me perguntando o que é que eu ia fazer de especialidade, onde é que eu ia me encaixar nisso tudo. Né? E aí, muito nova, eu tinha 24 anos, enfim. A gente fica um pouco confuso, né? Sim. E aí, eu fui trabalhar num hospital lá em Vitória, que foi para onde a gente se mudou, que era um hospital de urgência e emergência. E lá eu tive muito contato na sala vermelha com cirurgia vascular. Chegava paciente, às vezes, atropelado, muito trauma e tudo. Então, a gente tinha muito contato com amputação, passava muito catéter de Chaille para pacientes que, às vezes, chegavam numa urgência dialítica. Então, como era um hospital grande, um hospital geral, a gente atendia muitos doentes graves e a cirurgia vascular era muito atuante. E aí, eu participando daquilo ali, eu falei assim, então, eu vou fazer cirurgia vascular. Botei na cabeça. E aí, passados 3 anos de estágio probatório do meu ex-marido, que aí são as concessões que as mulheres fazem, né? A gente deixa a carreira, para um pouco. Deixa de lado, né? Alguma escolha sua. Exato. E aí, Verdade. E aí eu fui e falei, não, agora eu vou fazer minha residência. Fui fazer a residência, não passei para nada em Vitória, mas passei para todos os lugares no Rio onde eu fiz. E a gente voltou a morar no Rio, ele ia e voltava. E aí, na cirurgia geral, eu lembro que eu deixei o rodízio. Ai, que vergonha falar isso, mas é verdade. O rodízio de cirurgia torácica por último, porque era um rodízio que a gente usava um termo que era, você voava, que era assim, todo mundo que queria pegar mais tempo e ter mais tempo para estudar, você conseguia se dedicar menos naquele rodízio ali. Uhum. E dava para dar umas voadas, assim. Aí eu deixei esse por último porque eu queria dar um gás para começar a estudar para entrar no ciclo de cirurgia geral mesmo. Só que aí teve uma cirurgia em específico, que foi uma cirurgia que hoje em dia nem é das maiores que a gente faz, mas que me impactou, que foi um encarceramento de um pulmão por conta de tuberculose. O pulmãozinho estava todo murchinho, com uma carapaça dura de fibrose mesmo, por conta da inflamação. E aí a gente tira essa carapaça dura e o pulmão volta a expandir. Quando eu vi aquele pulmão expandindo, a sensação que eu tive era de estar respirando junto. Uhum. E eu falei assim... Fosse vida, né? Porque eu nunca tinha visto essa cirurgia, né? Olha. Aí eu falei assim, meu Deus, eu quero fazer isso da minha vida. As pessoas respiram. E aí realmente a respiração acontecendo. E fazer parte disso acontecer. Né? Aí aquilo falou com o meu coração, assim, de alguma maneira. E aí ali eu tinha um professor dentro da cirurgia geral, que ele era cirurgião torácico, a gente conversou bastante, e ele falou assim, não, a gente precisa de mais mulheres na cirurgia torácica. Ele era um cara bem bacana. Então, um beijo, Tadeu. Que é um querido que eu tenho na vida. Olha. Mas ele falou assim, a gente precisa de mais cirurgiões, a gente não tem, a nossa especialidade é uma especialidade que falta gente. Acho que vai ser uma boa para você, já que você gostou. Hoje em dia tem a cirurgia robótica, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, isso foi me chamando a atenção. E aí, os 15 dias que eu ia ficar, eu pedi para ficar mais 15 no tórax, e passei o mês lá. E aí, depois fui efetivamente pro meu rodízio de cirurgia geral. E ali foi só fazer prova de residência, entrar na residência. Aí você bateu e falou, é isso. Foi. E é super feliz. Eu sou feliz, graças a Deus. Bom, e realizada, que é o mais importante. Né? Feliz e realizada. Sim. Bruna, o que você trata hoje? Por exemplo, cirurgia torácica. O que é cuidar dessa parte? Então, como você cuida no nosso corpo? A gente cuida basicamente dos pulmões, traqueia, né, que é o tubo que leva o ar para os nossos pulmões, e algumas doenças do mediastino. O mediastino é o espaço virtual que a gente tem entre os dois pulmões, onde tem os vasos, né, que saem do coração, que entram no coração, né, veias e artérias importantes, a aorta também fica nessa região aqui. Efetivamente, a gente só não trata doenças do coração, cirúrgicas do coração, mas tudo que está no espaço da caixa torácica a gente faz. Então, se você sofre um acidente e tem uma fratura de costela mais complexa, quem vai fazer a correção da fratura de costela é um cirurgião torácico. Se você tem um tumor no pulmão, seja benigno ou maligno, e precisar de tratamento cirúrgico, quem retira esse tumor é o cirurgião torácico. Se você tem um tumor no mediastino, ou às vezes um cisto no pericárdio, que é uma membrana que recobre o coração,
quem mexe nessas estruturas também somos nós. Então, esses são exemplos básicos. Traqueostomia, que é aquela cânula que a gente coloca no pescoço Sim. quando a pessoa tem alguma afecção da traqueia ou fica muito tempo entubado. Somos nós quem fazemos também. Doenças e tumores da traqueia e tudo mais, somos nós quem manipulamos também. Então, alguns cirurgiões torácicos fazem a parte de esôfago, nem todos fazem, mas tem alguns que fazem também. Então, basicamente, são esses órgãos aí que nós mexemos. Tudo isso é um universo, né? Tirando o coração. Universo. Não sei se você já ouviu falar de pectus excavatum, que é aquele peito que é para dentro, assim, ou do carinatum, que é um peito de pombo. Que é como se fosse, né, uma deformidade torácica que a gente fala. A gente também corrige esse tipo de deformidade. Olha. Nas crianças, algumas malformações congênitas, né, do tórax, somos nós quem mexemos também. Então, tem um amplo espaço de atuação aí que a gente mexe. Máximo. Demais. Bruna, hoje a gente vê muito cirurgia, muitas mulheres, né? Na cirurgia plástica, dermato, algumas na vascular, enfim, em outras especialidades. Ginecologia, né? Agora, você acha que na sua área de cirurgiã, né, tem menos mulher do que homem? Você sente isso hoje, em pleno século XXI, essa diferença? Na cirurgia torácica, sim. Isso está mudando bastante. Está em transição. Está em transição. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem até mais residentes mulheres do que homens, assim, entrando, né? Se candidatando e tudo. Está abrindo mais oportunidades para isso também, né? Sim, eu Pras acho mulheres. que é importante. A gente agrega bastante coisa bacana, sim. Muito. Eu acho que a gente traz um lado muito sensível das coisas. A gente olha o paciente, às vezes, com mais totalidade, com mais cuidado. Com toda a feminilidade, né? A gente sabe ouvir mais. Então, assim, às vezes você está pensando sozinho num caso, a gente tem um pouco mais de, não vou dizer humildade, mas, assim, um pouco mais de doçura para chegar no outro. Ai, desculpa. E falar, me ajuda aqui, eu tô com dúvida. Como é que você resolveria isso? Ou levar isso para uma discussão multidisciplinar? A gente tem esses cuidados. Não é que os homens não levam. Eles levam, sim. Mas eu acho que a gente tem um olhar mais cuidadoso. Inclusive, já tem alguns artigos científicos que falam sobre isso. Que os resultados femininos, eles costumam ser melhores por conta desse cuidado a mais. A gente olha com mais carinho, com mais cuidado, assim. É mais preocupada. Sim. E até os homens mesmo falam, né? Eles falam assim, mulher, vem pra cá. Bem, quando eu trabalhava com muitos homens, eles falavam, vem cá, Ellen, vem aqui que você tem um olhar feminino, vai mais nesses detalhes, sabe como é que vai falar e tal. Sim. Dá um clique, dá um toque feminino aqui. Na hora de falar com a família é importante. Sim. Você tem um cuidado, né? Você chora junto. Verdade. É verdade. E assim, Bruna, hoje, para quem já está na área médica, atuando como cirurgiã torácica, o que você fala para essa profissional, assim? O que você pode trazer para poder melhorar esse ambiente de trabalho, para melhorar essa perspectiva da mulher na sua área? Olha, eu acho que, primeiro, não desistam. Isso é uma coisa importante. Eu acho que não ficar coada também é muito importante. Eu acho que se você sofre uma agressão, um assédio, você tem que falar, você tem que reportar alguém que esteja acima de você. Acho que não dá para ficar calada mais. Aliás, nunca deveria ter existido, né, esse silêncio da gente. Ainda mais hoje, em 2024. Acho que não tem porquê mais. Então, a gente precisa se colocar, a gente precisa falar, a gente precisa se unir, a gente precisa se proteger. Se protejam, por favor. Verdade. Então, quando você vê uma mulher sofrendo qualquer tipo de coisa e a outra, às vezes, tem uma personalidade um pouco mais medrosa ou menos imbatível, enfim. Eu acho que, assim, a gente tem que falar assim, mas por que você está falando desse jeito com ela? Não é para você falar desse jeito com ela, se você vê que o outro está com medo. Porque, às vezes, também você não quer se prejudicar diante de um superior ou de um colega de trabalho, alguém que esteja fazendo a mesma coisa que você. Mas tem o outro ali do lado, né? E aí eu faço esse apelo para os homens também. Às vezes as mulheres estão sozinhas e vocês estão vendo que a gente está tomando uma cacetada ali. Sozinha. Nossa, e vocês são tão mais, assim, né? Assertivos quando vocês querem. A voz é mais forte, né? A atitude chega do nada. Tem os músculos aí para ajudar. Brincadeiras à parte, mas assim, eu acho que
que o homem ele tem um papel social também de vivenciar e ajudar a gente a consolidar esse espaço que a gente está conseguindo. Graças a Deus, as cabeças também estão mudando dos homens. Sim. Eu conheço muitos homens que apoiam e dão espaços para as mulheres. Verdade. E isso é muito bacana. Eu tive um chefe no Rio, que é o Rui. Tem um chefe aqui em São Paulo, que é o Ricardo, que são duas pessoas maravilhosas que eu nunca vi não darem espaços para mulheres. E muito pelo contrário, acho que são pessoas que se preocupam com isso. Né? Então, esse olhar, né? Sim, e são pessoas que são conhecidas dentro do mundo da cirurgia torácica, da pneumologia, são pessoas referentes e que eu acho que são exemplos a serem seguidos. Assim, não adianta você chegar num lugar muito bom e você não querer disseminar o bem também. Então, acho que isso é uma mentalidade que precisa. E aí, mulheres, eu acho que vocês têm que se aproximar desses homens também, né? Porque são pessoas que vão proteger a gente, que vão dar espaço pra gente, que vão ajudar a gente a combater todas essas questões. Então, tá perto de pessoas assim, acho que faz muita diferença. A gente se sente mais segura, se sente mais acolhida, se sente mais forte. E com vontade mesmo de subir os degrauzinhos que a gente tem pra subir. É isso. Maravilhosa. Doutora Bruna Brandão, nós estamos chegando agora ao fim. Eu tenho certeza que você trouxe muita coisa positiva. Que bom. Né? Nesse brilho de mulher que você tem, que você traz Que aqui ótimo. hoje. E queria que você deixasse uma mensagem com esse seu brilho de mulher para as mulheres que hoje pensam em ingressar na medicina como cirurgiã. Então, assim, nós somos seres delicados, mas eu acho que a gente tem uma profundidade muito grande. Nós somos muito intuitivas. Eu acho que a gente faz uma diferença de intuir, de cuidar. É bem diferente, assim. As mulheres são mais preocupadas. Então, não deixem de viver os sonhos que vocês têm para viver. Não deixem de acreditar no potencial de vocês. Ainda vão existir pessoas que vão falar que vocês não conseguem, que vocês não podem. Vão xingar vocês de um monte de coisa. A gente espera que isso não aconteça, mas se acontecer, não desistam. E tem um livro que eu gosto bastante, de uma autora que se chama Amanda Lovelace, que se chama Faça a Sua Coroa de Gelo Brilhar. Olha! E aí, não li. E esse livro é um livro de poesias que ele fala sobre os desafios que as mulheres passam ao longo da vida, né? Sobre crenças, assédios, de você ouvir que você não pode chegar em algum lugar. E tem um momento do livro que essa autora ela fala que você tem que pegar a caneta, tomar a sua caneta e escrever a sua própria história. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana de deixar de recado para que vocês assumam a sua caneta, a sua cadeira, né? A sua coroa, o seu trono. E não deixem que nenhuma pessoa tire o valor que existe numa mulher poderosa, numa mulher feminina, numa mulher amiga, numa mulher profissional, numa mulher médica, numa mulher escritora, numa mulher faxineira, o que seja. A gente tem o nosso valor, onde a gente escolher estar, né? Sim. E isso não pode ser diminuído em nenhuma questão. Ainda mais em posições de liderança que a gente está responsável por outras pessoas. E ali a gente tem a missão de transferir mesmo esse pensamento, de poder nutrir as pessoas que estão ali precisando do nosso conselho, da nossa liderança e do nosso exemplo. Eu acho que isso é o principal. Verdade. E hoje você foi esse exemplo de médica, que bom, obrigada de cirurgiã, por me receber. de pessoa feliz e realizada. Muito obrigada Eu estou mesmo. muito feliz de você ter vindo hoje trazer esse brilho de mulher que você é, essa história linda, maravilhosa que você tem, e inspirar, né? Sim. Trazer essa realidade pra gente, para as mulheres não desistirem e inspirar as que querem chegar aonde você chegou hoje. Sim. Né? Então, parabéns por toda a sua trajetória como médica, além de ser uma pessoa incrível. Obrigada. Tá? Somos. Parabéns demais e que você continue com esse brilho maravilhoso. Nós continuemos. Pessoal, quem quiser saber mais sobre doutora Bruna Brandão, é só ir para o... A gente tem o Instagram, né? Que ali tem tudo da minha vida, tem minha profissão, tem minha família, tem tudo, que é o @doutora.bruna.brandão. E o meu site, que é um site profissional, que é doutoraBrunaBrandão.com.br. Maravilhosa, obrigada.
Eu, Ellen Fernandes, e a gente fica por aqui com o Traz o Brilho Podcast. Até a próxima. Venha trazer o seu brilho de mulher aqui. Beijinhos. Tchau, tchau.